Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um IGTV do Boas Prosas Filosóficas. Eu fiquei super feliz com a repercussão do primeiro tema. Que bom que ele fez sentido para vocês. No nosso IGTV de hoje, eu provoquei vocês lá no Instagram com um trechinho do livro do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, no qual eu perguntei, nós vivemos em uma era de amores descartáveis? 87% das pessoas que responderam lá a enquete acreditam que sim. E aí, será? Então bora lá começar essa prosinha para a gente pensar melhor sobre essa temática. Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês e ele discutia as angústias da pós-modernidade. Depois ele cunhou o termo em suas mais de 44 obras, Tempos Líquidos, no qual ele discutia esse mundo líquido como sendo um mundo sem forma, um mundo de incerteza, um mundo de vivências instantâneas, de efemeridades. Bom, então para ele nós estamos muito conectados, mas com grande dificuldade de criar intimidade. Ele traça essa conexão entre o consumo, as nossas relações com os objetos, e também as nossas relações humanas. Então, hoje as nossas relações com os objetos são relações muito de trocas, daquele prazer instantâneo. Se alguma coisa não me atende, ou se ela estraga, eu rapidamente substituo por uma outra que eu considere melhor, ou pelo menos que vai me trazer já aquele atendimento imediato. Eu não espero a coisa consertar. E isso tem acontecido também nas relações. Então, para ele, a grande crise de identidade hoje é essa fragilidade, são essas incertezas, no qual nós acabamos quebrando, porque a gente não tem mais um amor para a vida inteira, um projeto para a vida inteira, um emprego para a vida inteira, é tudo muito incerto, muito inseguro. E aí ele fala, que o amor, ele é uma hipoteca, é um investimento que a gente faz de forma completamente incerta. E ele compara, que o amor pode ser tão atemorizante quanto a morte. O que atenua o amor é o desejo e o excitamento. Mas que esse desejo, para que ele se consolide, eu preciso ter um tempo de maturação, eu preciso esperar ele germinar, eu preciso deixar ele crescer. E aí, investir em um relacionamento amoroso é garantia de ter dor de cabeça, porque estar em uma relação é fazer concessões. Então a gente precisa abrir mão, a gente precisa investir, ter tempo para o outro, doar o nosso tempo ao outro. E isso tem sido já inicialmente uma grande dificuldade, já que eu quero tudo instantâneo e eu quero que as pessoas se encaixem no meu modo de ser, na minha vida. É o que eu brinquei na semana passada da síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu sempre fui assim, e o outro é que se adeque na minha forma de ser. Mas imagina duas pessoas pensando dessa forma. E isso ficou muito claro, até na própria enquete lá do Instagram, no qual o primeiro bloco entrava, eu coloquei como um certo comunicação e diálogo, mas os pontos levantados foi exatamente essa dificuldade inicial de aguentar as chatices do outro, aguentar as diferenças do outro, suportar as vulnerabilidades do outro. Será tema da nossa próxima prosa. E um outro ponto que entra também é que quando a gente investe em um relacionamento, nós investimos como qualquer outro investimento. A gente investe tempo, dinheiro, energia e a gente, óbvio, espera algo em troca. A gente quer ter um lucro. E o que é o lucro do investimento em um relacionamento? A segurança. Só que estar em um relacionamento é zero garantia de segurança, pelo contrário. Muitas das vezes a gente entra em um relacionamento para aplacar já algumas inseguranças que são nossas. Então, às vezes eu tenho muito medo de envelhecer sozinho, eu tenho medo da solidão, e aí eu busco no outro, que ele me complete nessa minha incerteza. Mas muitas das vezes, quando o outro chega, ele me gera várias outras incertezas.
talvez de uma outra fonte, né? Eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo, né, assim, do próprio sofrimento. Então, eu crio uma certa estratégia, né? Assim, primeiro porque eu sei que nada é garantido, eu sei que realmente, do mesmo jeito que eu posso a qualquer momento pular fora desse relacionamento, o outro também é livre para fazer isso a qualquer momento, né? Então, eu não consigo ter a certeza de que ele vai permanecer ali, por quanto tempo ele vai permanecer ali. E aí o Bauman até cita uma outra autora, que é a Catherine Javier, que ele fala que uma das formas que a gente lida com essas estratégias de insegurança dentro de uma relação é criando o que eles chamam de relação de bolso. Então, as relações de bolso são aquelas relações doce e de curta duração, no qual eu acredito que eu tenho controle. Então, eu já começo a investir menos, porque eu sei que se eu invisto menos numa relação, provavelmente, né, assim, eu vou esperar menos dela. Então, eu invisto menos nessa relação e eu sei que eu posso controlá-la a qualquer momento. Se acontecer alguma coisa que foge ali do meu controle, eu substituo essa pessoa por uma outra. E nisso começa na minha opinião, os insuportáveis jogos de sedução. Então eu não demonstro quem eu sou para o outro, eu camuflo, eu não ligo se eu tô afim de ligar, eu não falo o que eu tô afim de fazer, eu fico, deixa ele esperar, escolhe você. Então eu vou camuflando quem eu realmente sou, né, como uma forma de atrair o outro, como se eu me mostrar para o outro, né, assim, se eu mostrar o interesse que eu tenho no outro, ele já vai simplesmente sair fora e descartar e por aí vai. Então, essas relações de bolso, a gente tem uma falsa sensação de controle. E isso vem, né, da nossa necessidade de controlar tudo. A gente quer controlar como o outro é, a gente quer controlar o que o outro pensa, como que o outro age, a gente passa a nossa vida planejando como vai ser a nossa vida. E no fim das contas, para que serve esse controle? Ele só serve para gerar mais ansiedade e mais insegurança. Quantos de nós, né, já vivemos vários sofrimentos que não são sofrimentos reais? Então eu planejo ali, né, treino frente ao espelho, o término, né, programo tudo que eu vou dizer para a pessoa e às vezes na hora da conversa, né, ou na hora H isso nem acontece. Mas o tempo que eu gastei imaginando se aquela pessoa tá me traindo, será que um dia, né, assim, e todos nós somos assim, eu sou super assim, de vez em quando eu crio umas paranoias que eu falo assim, nossa, se acontecer, e ele arrumar, e ele escolher, e ele me trocar, na hora que eu vejo assim, eu já criei toda uma história, e eu sofri com aquela história, aquilo me corrói, né, então o quanto a gente realmente sofre por tentar controlar, como se eu tivesse, no meu imaginário, qualquer capacidade, né, de segurá-lo, de impedir que alguma coisa não aconteça e que rompa essa relação. E um dos pontos que eu acho interessante a gente pensar nesse aspecto da insegurança é, primeiro, entender que não existe controle dentro de uma relação. Mas que nem por isso eu preciso, então, criar uma defesa, né, e não me permitir vivenciar aquela relação dentro do que ela traz. Então, às vezes, uma relação, ela pode ser, né, de grande intimidade, mas talvez de uma duração menor. O ponto principal que a gente deve ter em mente é olhar para aquela relação, entendendo, né, como que ela acontece. Então, é eu me expor, eu dizer para o outro como eu me sinto, como eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso. Criar essa intimidade, né? Criar essa intensidade, permitir que o outro se aproxime e permitir que o outro se conecte. É claro que às vezes vocês vão pensar, mas e se eu sofrer? Mas, né, assim, faz parte. E as outras coisas que você recebe também,
em troca, não é você se entregar de cabeça, mas é você ser quem você é, você permitir que o outro te enxergue como você é, né? Quando eu sei que uma relação fracassou, quando eu sei que ela não deu certo, quando eu começo a perceber que existe um limite que é do outro. Então, poxa, eu fiz de tudo, eu falei, eu comuniquei, eu sou essa pessoa, não é do síndrome de Gabriela, mas tudo que eu tentei fazer para me aproximar, eu fiz, mas a partir daqui entra algo que não é meu mais, isso passa a ser do outro. Então, quando eu começo a mendigar o outro, né, a mendigar um beijo, um abraço, o sexo, o carinho, o olhar, o diálogo, eu começo a perceber que, poxa, existe algo aqui que não tá legal, né? E aí eu penso o que fazer a partir disso, né? Então, é sempre perceber, estar atento cotidianamente ao que acontece nessa relação, mas permitindo ser, né? Permitindo que ela realmente aconteça, permitindo criar os laços, tá? Então, é isso, a gente não tem uma garantia quando eu entro num relacionamento, assim como eu faço um investimento, de que aquele é o melhor investimento. Mas eu tenho uma segurança de que eu fiz o melhor que me cabia dentro das possibilidades que eu tenho, para que aquilo desse certo. Se não deu, entra no limite do outro. Então, pra gente finalizar, assim, o Bauman traz um conceito, né? Porque muitas das vezes a gente tem um medo, né? Uma insegurança de se aproximar do outro, né? E ele fala que o medo é o nome que damos à nossa incerteza, a ignorância do que é dado e do que deve ser feito. Então, eu gosto muito dessa fala, assim, porque entra muito... A ignorância é a falta de conhecimento, né? E como que eu adquiro esse conhecimento? Percebendo, me permitindo, olhando para dentro, reconhecendo as minhas vulnerabilidades, permitindo que o outro se aproxime, que ele me veja como eu sou. Mas nós falaremos mais sobre intimidade e vulnerabilidade no próximo IGTV. Então é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês. Beijo grande e até quinta que vem.